Sou escritor e jornalista. Hoje mais escritor do que jornalista, mas fiz toda a minha carreira paralela ao jornalismo. E se eu sou hoje alguma coisa, eu devo ao jornalismo. Porque essa coisa assim de inspiração e de tema eu busquei no jornalismo e eu trouxe do jornalismo. Uma pergunta que sempre me fazem é como eu comecei. E eu já devo ter respondido 10.000 vezes. Mas eu comecei porque eu tinha uma professora fantástica. Aliás, duas. A Lourdes e a Ruth Sinini, em Araraquara, aonde eu nasci. As duas professoras do primário, hoje fundamental. As duas estão vivas até hoje. Então é uma coisa que me comove. Eu vou a Araraquara aos 76 anos de idade, que é a minha idade, e ainda converso com as duas mulheres que me ensinaram a ler e a escrever. Não é muita gente que tem essa chance. A Lourdes era uma professora moderna. Moderna no sentido de que, eu estou falando de agora, de 1940, não tinha ainda Piaget, não tinha nenhuma teoria pedagógica. Se tivesse, não chegava em Araraquara. Ainda não tinha Summerhill, a escola revolucionária. Enfim, era a pura intuição de uma mulher que adorava ser professora. É por isso que eu tenho uma relação com o professor muito boa. A Lourdes, por exemplo, não dava nota. Ela avaliava: você foi muito bem, você passa de ano. Eu me lembro, por exemplo, quando ela dava redação para fazer, eu estou mostrando, na verdade, a formação de um escritor, como é que ela fez. E que provavelmente os escritores, os professores possam fazer. Na redação, nós entregávamos, fazia no caderno e entregava o caderno. Eu lembro que eu só tinha um caderno, o primário inteiro. Ela vinha 3 dias depois e dizia assim: vou ler a melhor, que eu considero a melhor, a que eu gostei mais. E a nota são vocês que vão dar. Ou seja, ela lia e a classe é que dava a nota. Isso significava o quê? Que ela nos obrigava a pensar, e ela nos obrigava a julgar, e ela nos obrigava a ter um pensamento crítico. Ela começou a nos formar com um pensamento crítico. Então, era uma mulher excepcional. Num dos primeiros dias de aula, de cada ano, ela dava a cada um de nós uma cadernetinha pequenininha. Era uma caderneta muito comum que existia em qualquer papelaria, era de verniz preto. E aí a gente falou: o que vamos fazer com isso? Ela dizia assim: vocês saiam pela rua e vocês anotem tudo o que vocês acharem de engraçado, de ridículo, de triste, de emocionante, e põe aí. A gente falou: mas para quê? No fim do mês, vocês vão fazer uma redação que é a vida do meu bairro. O que ela estava fazendo? Nos ensinando a observar e a tirar do dia a dia o material. Nunca mais deixei de fazer isso. Essa coisa de inspiração, eu não sei o que é. Eu nunca tive uma pomba que desceu do céu, pousou sobre a minha cabeça, com o Divino Espírito Santo, e eu sentei e escrevi um conto. Nem vim andando pela rua e o céu se iluminou e eu escrevi um romance. Não. O tempo inteiro eu estou olhando e conversando com as pessoas. As pessoas são o meu material e a realidade é o meu tema. Mesmo quando eu sou um autor fantástico, entre aspas, eu estou falando do dia a dia, que não tem nada mais absurdo e fantástico do que o dia a dia. Para que a gente precisa de imaginação, meu Deus, se as coisas estão acontecendo tudo aí? É só tirar, copiar, transfigurar, vamos usar esse termo, e transformar em literatura. Não escreve quem não quer. Ou quem não observa.
Claro, é muito fácil escrever, principalmente nesse país. Eu sou um cronista. Faz muito tempo que eu não escrevo um conto. E eu hoje estou adorando ser cronista. Já sou cronista do Estado há 20 anos, mas já tinha feito Última Hora antes, Folha da Tarde. Mas no Estado é que é a minha produção regular. Por quê? Porque a crônica me obriga a estar sempre atento e a retirar desse cotidiano os temas. As crônicas são pequenos contos. Algumas são contos mesmo, já prontos. Outras são textos que falam de um momento, de um facto e que às vezes até com o tempo e o espaço perde um certo sentido, mas que naquele momento elas têm um sentido. A crônica para nós cronistas é um instante do cotidiano, que a gente recorta, que a gente fotografa, que a gente grava. Hoje dá para gravar com esses tablets e com todas essas coisas, você grava a vida. Eu tive uma experiência muito curiosa. No começo dessa semana, nasceu minha neta. Os Brandão dão todos homens. Meu filho Brandão é o primeiro que dá uma mulher. Quebrou aquela linha. Mas enfim, fomos todos para a maternidade. E estamos lá e eu fiquei olhando. E eu fiquei lembrando as pessoas todas com câmeras, com celulares e com tablets. Fomos andando e aí tinha um bar lindo, e tinha uma Copenhague linda, e tinha uma loja de presente linda, porque o nascimento também é uma coisa de consumo. E aí tinha uma imensa vitrine onde estava o berçário, e vinha todo mundo rolar. Fotografavam sem parar. Inclusive minha família fotografou. E aí a minha neta tem um minuto de vida, com 5 minutos de vida, com 10 minutos de vida, com meia hora gravada. E eu me lembrei, eu escrevi na crônica que a minha primeira fotografia eu tirei com 1 ano de idade, porque a minha madrinha, tia Jacinta, queria uma foto minha com cabelo cortado. Eu era criança, bonitinha, tinha uns cabelos cacheados, e minha madrinha disse, eu quero ele com cabelo de homem. E aí minha mãe mandou cortar e a gente tirou a foto e tal. Ela morreu 2 dias depois de ver a foto, mas ela já estava muito ruim. A segunda foto eu tinha 3 anos. E a terceira foto eu tinha aos 11 anos. Entre o meu nascimento e os 11, eu não tenho nenhum registro. E é fantástico esse mundo de hoje, porque minha neta, com 1 minuto, ela já tem o registro. E ela vai continuar. Porque, aliás, meu filho é fotógrafo, então vai com essa coisa. E eu me lembrava que os pais ficavam muito nervosos, porque ficavam ou isolados numa sala em casa, quando eram parteiras que eram levadas, e lá e o pai não sabia que nada, e passava lá bacia de água quente. E as crianças eram mandadas embora, porque o nascimento era um mistério além da capacidade de uma criança. Olha que coisa louca, entende? Era um mundo que não dá para... Só quem viveu é que entende o mundo novo que a gente vive. O avô, então, ficava lá na casa dele, perguntando, não tinha telefone, nasceu, o que é, homem ou mulher? Porque ninguém sabia o que ia ser. Aí, e aquela coisa da maternidade que a gente vê no cinema, o pai distribuindo charuto. Mesmo quem não fumava, fumava o primeiro e único charuto da vida quando nascia o filho. Entende? Eu perguntei lá na maternidade, falei assim, pode fumar aqui? Nem pensar. E aí se abriam champanhes, ovinhos, e uma cerveja. O álcool é proibido. O mundo é outro. E até eu ia saindo, um amigo meu entrou, falou, já nasceu, já trouxe? Pois é, como é que eu vejo? Eu falei, tem que... onde é o mostruário de crianças? A palavra é ótima. Onde é o mostruário de crianças? Era aquela imensa coisa. Claro que tudo isso é uma crônica que me possibilitou, inclusive, mostrar o quê?
a evolução do mundo e as diferenças de mundo. Essa coisa fantástica. E eu lembro que perguntei uma vez para minha tia, mas como é que nasceu seu filho? Jesus trouxe. Porque numa família católica não tinha cegonha. E aí eu falei, mas como é que ele traz? Porque para nós Jesus era uma coisa pequenininha assim. Era uma criancinha que estava no presépio. Como é que ele traz? Ele aguenta? E minha tia falou, para com essas coisas. A menina ficou brava. E quase me pôs de castigo, porque eu não entendi como que Jesus podia trazer no braço uma criança. Eu tenho um livro que chama O Menino que Perguntava. É que somente com o nascimento da Estela e que eu lembrei dessa pergunta, que eu deveria ter incluído nesse livro. Porque eu lembro também uma vez, a professora ficou muito brava, a catequista, não a Lourdes, essa. Eu falei assim, quem é o pai de Deus? Ela falou, como o pai de Deus? Deus não é pai do Jesus? É. E quem é pai dele? Mas Deus não tem pai. Eu falei, então como é que é? Ela falou assim, aceite que Deus começou tudo. Eu falei, mas como é que ele começou? E aí ela falou assim, menino, você não vai fazer primeira comunhão. Você não podia ter resposta. Aí um dia eu cheguei para a Lourdes, eu falei tudo, ela me Lourdes falou assim, olha, tem coisas que não tem resposta. Você vai viver e vai descobrir que muita coisa não tem explicação e não tem resposta. E conviva com isso. E a gente convive com isso. Tá? O que é o quê? E também para que explicar, eu acho tão legal certos mistérios, não acho? Certos enigmas, sabe? Eu odeio quem vai a um show de mágica e fica ali falando assim, como é que ele fez o truque? Não, peraí, não. Eu falo assim, porra, deixa o truque te encantar. O engraçado é a magia. Como é que esse homem consegue te enganar? O talento dele é nos enganar. Mas eu não quero ser enganado. Eu falei, então desista da vida, nego. Ser enganado no banco, quando você já vai, na padaria, na leiteria e no supermercado. Ser enganado o tempo inteiro. Então para. Convive com isso. Aceite essas coisas. Meu pai tinha uma enciclopédia. Era a enciclopédia Jackson.